Então, amados, hoje Deus me deu a oportunidade de estar aqui para pregar sua palavra. E vamos falar de algo que é fundamental na vida do cristão. Duas letras que formam a palavra mais essencial na vida da gente: fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa manhã, eu peço em nome de Jesus que você reavalie sua fé. Como você está realmente no sentido de adoração a Deus? O que precisa ser melhorado? O que precisa ser mudado? Porque nós sabemos que o tempo, ele é um inimigo feroz. E muitas vezes ele vai minando a sua fé. Mas eu peço em nome de Jesus, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Porque as promessas que Deus tem na palavra dele vão se cumprir literalmente em nossas vidas. Então eu peço a você que abra a palavra de Deus em uma passagem que fala especificamente de fé, que está em Hebreus capítulo 11. Gabriel. Hebreus capítulo 11. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Não importa o que eu esteja passando, a minha fé vai continuar firme no nome santo de Jesus Cristo. As circunstâncias podem ser impossíveis e as consequências assustadoras e desconhecidas. Pela fé, devemos obedecer à palavra de Deus e crer que Ele fará o que é certo na hora certa. Deus tem tudo planejado. E por mais difícil que esteja a situação, creia, no momento certo, o socorro virá. Porque você é filho e filha de Deus. Você não é mais órfão. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lembre-se disso. Se Deus pagou aquele preço por mim, eu creio que Ele não vai me abandonar em hora nenhuma. E a palavra dele diz em Mateus 28:20: eis que estou convosco. No mundo secular, nós vemos muitas expressões de fé. No tempo que eu era incrédulo, eu voltava das noites, 3, 4 horas da manhã, e ouvia o pracatabugudum, falar candomblé. Vou lá ver. Eu estou indo para casa mesmo, e era assim. Um dia eu cheguei assim na janela do lugar daquele, e olhei, meu irmão, minha irmã, o negócio ali pega fogo. Eu vi uma mulher rodando no chão, como se parecia um peão, batendo cabeça na parede. E o povo sambava e pulava, e eu dali na janela olhando, aquela cena horrível. Mas uma coisa eu digo, eles tinham fé. Demonstrava mesmo isso. Adoravam mesmo. O negócio começava de 10 da noite e só parava de manhã. E todos ali, se devotando mesmo. E arranjei até uma briga nesse lugar, porque eu fui comentar uma coisa que não tinha nada a ver, mas isso aí, louvado seja Deus, foi um corre-corre danado. As pessoas, quando expressam uma fé, elas olham para algo e colocam a sua fé como se fosse um objeto. O objeto da nossa fé é Deus. Se nós expressamos uma fé fraca e falha e duvidosa, nós estamos dizendo que Deus é fraco, falho e que não vai cumprir aquilo que eu estou almejando. Quando olhamos, temos que olhar com fé. Porque a fé não é um sentimento que criamos. Não é. Ela é a nossa resposta de corpo e alma a tudo aquilo que revela a palavra de Deus. Eu não posso ter um sentimento, não. A minha fé, ela é verdadeira. O que Deus falou vai se cumprir. Eu tenho que colocar isso como algo positivo em minha vida. Tenho que ver com esses olhos. Mas vamos olhar a descrição da fé. É interessante esses primeiros versículos de Hebreus capítulo 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho.
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É como se fosse um enigma esses três. Você esperar algo visível do que é invisível. Uma pessoa natural vai dizer assim, eu vou esperar nada. Eu creio naquilo que eu vejo. Assim que o homem natural vê as coisas. Mas os homens e mulheres espirituais, pela fé, eles esperam que o visível venha a existir do invisível. Isso é muito grande, irmãos. Só que nesses 3 versículos aqui, nós vemos 3 termos que resumem a verdadeira fé bíblica. Primeiro, certeza. Segundo, convicção. E o terceiro, testemunho. E isso nós vamos começar a ver depois que orar. Amém? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia em Tua presença. Muito obrigado pela certeza que as Tuas misericórdias renovam em nossas vidas esta manhã. Muito obrigado pela Tua graça que nos alcançou e transformou nossos corações. Nos deu entendimento para realmente, Deus, olharmos a Tua palavra e ela fazer efeito em nossos corações, Pai. Nós sabemos que não somos merecedores de nada. Mas pela Tua graça, pelo Teu amor, nós estamos aqui hoje para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. E continuaremos, todos os dias de nossas vidas, a Te buscar e Te adorar. Pois sabemos que não há Deus fora de Ti, Pai. E nós temos somente a Ti, como o único Deus, ao qual nós nos achegamos para falar das nossas petições e esperar verdadeiramente que a Tua fidelidade, ela venha de encontro a tudo aquilo que nós estamos desejados, Pai. Eu venho em nome de Jesus te pedir, Deus, que Tu possa estar me usando, para que o Teu nome seja assim glorificado, e cada vida saia daqui hoje, cheia do poder do Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Certeza, convicção e testemunho. Testemunho é uma palavra que ela está literalmente ligada em nossas vidas. Porque nós que somos crentes, nós temos que ter um testemunho muito sério. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas um dia um me parou assim, você é crente, né? Eu falei, sou. Por quê? Eu não vejo você no meio deles, não vejo você assim. Eu falei, olha, glória a Deus. Aí eu já pensei assim, você é crente? Sou. E por que você faz isso? É uma vergonha. Isso é perigoso. Nós temos um nome a zelar, não é o meu nem o seu, é o nome de Jesus Cristo. O testemunho, ele é essencial na sua vida. Mas são 3 termos nesses versículos. Primeiro, certeza. Como definir a certeza? Certeza, ela serve de escora. Ela é como algo que sustenta a fé. É para o cristão aquilo que o alicerce é para a casa. Dá confiança, segurança e permanece em pé com firmeza. Essa estrutura aqui está firmada na certeza dessas pilastras. Está vendo? Sem elas, isso pode cair. Você tem que ter certeza que Deus está contigo. Porque quando a certeza sai, vai entrar uma vizinha que está coladinho com ela, dúvida. E quando ela entra, ela faz estrago. Você, homem e mulher de Deus, não deixe essa vizinha entrar. A certeza é uma base forte da sua fé bíblica. Eu tenho certeza que Deus tem poder para realizar as coisas na minha vida. E acabou. Não tem outro tipo de argumento. Eva, ela caiu no laço do diabo. Ela foi dar ouvido ao diabo. Foi assim que Deus te disse, Eva? Ah, não. E aí, aconteceu o que aconteceu. Então, todas as vezes que alguém quiser colocar outro tipo de fundamento em seu coração, diga, não, nem venha com esse papo para cima de mim. Eu tenho certeza em meu coração de quem é Deus para mim. E acabou. A segunda coisa que a certeza faz em nossas vidas é estar seguro das coisas que se esperam. A fé dos cristãos é o meio que Deus usa para lhes dar confiança e segurança de que as promessas serão cumpridas.
Quando? Eu não sei. Eu só sei uma coisa: Deus tem poder para cumprir. E nós vamos ver aqui, nesses versículos, algo grande em relação à certeza e o tempo de Deus. Porque muitas vezes o tempo é o seu pior inimigo. Eu torno a dizer, cuidado com ele. A segunda coisa que tem é a convicção. Convicção é uma persuasão íntima. É a convicção íntima dada por Deus. A Bíblia diz que Ele nos convence do pecado e do juízo. Então, quando Deus convence você, é impossível alguém vir e colocar outro fundamento, porque você foi convencido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é grande, porque se não fosse por isso, nem eu nem você estaria aqui hoje. Teve que haver esse convencimento, essa transformação em sua mente e em seu coração. Porque fora disso, você seria um homem ou uma mulher natural, e isso não estaria bom para você. Agora a praia está assim, ó. Bom, fui à praia no dia 2 de novembro, delícia. Gosto de ir à praia, mas hoje é o quê? É dia do Senhor. E sabe por que você está aqui hoje? Porque você foi convencido pelo poder do Espírito Santo e foi transformado de criatura para filhos e filhas de Deus. É por isso que você está aqui hoje, que se não fosse esse convencimento, essa convicção, você não estaria aqui hoje. Isso é uma expressão de fé. Porque eu digo a você, opções para ir a outro lugar hoje, você tem e muitos. Convites demais. Mas o seu coração, a sua mente diz, não, eu vou para a casa do meu Senhor. Porque lá eu me sinto muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. E falamos agora de testemunho, é muito importante. Se você ler depois esse capítulo todo, ele aparece 2 vezes no versículo 4, uma vez no versículo 5 e uma vez no versículo 39. Testemunho, lembre sempre disso. Que testemunho eu tenho dado à minha vida como crente? Eu vim domingo retrasado para aqui, eu tenho que vir mais cedo porque tem que dar aula aos novos convertidos. E quando eu saio 4 horas, é o horário que o pessoal está vindo da praia. Misericórdia, viu, irmãos? João Luiz Serra, só falta chorar dentro do carro de raiva, ele ali, ó. Entre cada personagem. E esses dias eu não vou para o fundo, porque o carro, a topic enche. E para voltar, você vem, sabe? Aí eu sentei na frente com a pastazinha, a Bíblia, sentada assim. Aí o carro encheu. E eu com a cara assim, né? Aí entrou uma mulher, mais para lá do que para cá, um menino no colo. E passou por mim. Aí um gritou assim, um miserável desse diz que é crente, nem para levantar. Você que está falando comigo, Jesus? Se eu estava quieto, eu fiquei, né? Aí ficou lá no fundo. Sabe tanto nome ruim, aquela mulher me xingou, meu irmão. Aí eu falei, rapaz, eu vou levantar. Quando eu pensei em levantar, ela desceu aqui no bairro da Paz. E desceu, me xingou, e eu com a cara assim para lá. Eu falei, não faz de conta, nem é comigo. Eu não sei se eu dei um mau testemunho. Deus sabe que não. Mas eu acho assim, irmão, se a pessoa se prepara para ir para o lugar, também tem que se preparar para voltar. E a Topic, ela entope. E entra cada personagem que Deus tenha misericórdia, viu? Mas testemunho, eu pedi a uma mulher, homem de Deus, para abrir no capítulo 12, uma página à frente. No versículo 1. E o que significa esses testemunhos? Amém. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. As testemunhas são para nós, estão aqui expressadas na Bíblia, porque Deus testemunhou para eles. Em cada exemplo citado, Deus deu testemunho da fé de cada um deles, por meio da aprovação e ministério em suas vidas. Deus usou diversos tipos de pessoas. Você vê os profetas, um era boiadeiro. Nos evangelhos, Mateus era um homem de posses, Zaqueu um homem de posses, Lucas era um doutor, Paulo um perseguidor, Pedro um pescador e por aí vai. E Deus escolhe cada um para dar um testemunho dele na terra. E nós temos visto hoje, no tempo que se chama hoje, muita gente fazendo muita coisa errada.
Não estamos aqui para julgar ninguém, nem dizer que A ou B é certo. Mas a mídia por si só tem mostrado muita coisa que realmente é cada coisa que é de arrepiar os cabelos. Mas a fé, é o que nós estamos falando, ela permite compreender o que Deus faz e ver o que os outros não são capazes de enxergar. A fé nos permite realizar o que os outros não são capazes de fazer. Porque não tem fé. E sem fé, eu creio que o homem não vai para lugar nenhum nessa vida, a nível espiritual. Só que houve, nesses tempos aqui, que zombasse de grandes homens e mulheres. Se você for olhar, porque eles agiram pela fé, e fizeram coisas que, aos olhos humanos, e na época, estava fora do contexto. Você está maluco, fazer isso? Mas Deus estava com eles e os capacitou a serem bem-sucedidos para a glória de Deus. Então, quando Deus escolhe, Ele capacita. Porque Deus não vai colocar algo que não esteja de acordo à vontade dEle. Não importa quem seja. Deus disse, vai e faça, vai acontecer. A fé permite à alma que crê tratar o futuro como presente e o invisível como visível. Eu não tenho mais medo do futuro. Você tem? Por que não? Porque nossas mãos, nossas vidas estão guardadas nas mãos de Deus. E pela palavra Ele diz que nós estaremos com Ele na glória. Então, o hoje para mim e o futuro, eu não estou nem aí. Eu digo de coração aberto e tenho certeza que você também. Porque pela fé, na palavra de Deus, isso vai acontecer. E nós temos exemplos de homens que fizeram isso. Versículo 4 do capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. O pastor está dando um estudo à noite aqui, falou sobre Abel e Caim. Os dois trouxeram ofertas, mas Deus sonda a Bíblia está dizendo que Abel era justo, Caim não. Ou seja, a minha fé, ela tem que estar junto com a minha adoração. Eu tenho fé em Deus? Tenho, mas eu adoro Deus de que forma? De qualquer jeito? Caim adorou de um jeito, Abel adorou de outro. Trouxeram as mesmas ofertas, mas a adoração estava errada. E Deus não aceita isso. E aconteceu que Deus não aceitou. Abel era um homem justo por causa da sua fé. Deus revelou a Adão e seus descendentes como devia ser adorado. Abel obedeceu pela fé. Agora uma coisa interessante, a sua obediência lhe custou a vida. Porque Caim ficou... Vamos ali, Abel. E violentamente matou o irmão. Porque ele, pela fé, expressou uma adoração verdadeira. E ele foi assassinado por Caim. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado por não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Testemunho de novo. Aí já é fé e vivência. Abel foi fé e adoração. Enoque, fé e vivência. Andava com Deus. Não falar, não pensar, não agir. Em toda a sua vida, ele era um homem justo. Só que Enoque tinha um problema. Ele viveu numa época muito violenta. Foi antes do dilúvio. Mas ele não se contaminou. A Bíblia diz que ele era um homem que andava com Deus, independente do meio que ele andava. A fé em Deus cresce à medida que se tem comunhão com Ele. Devemos ter tanto desejo de lhe agradar, quanto o zelo de buscá-lo. Orar, adorar, meditar sobre a sua palavra e ter disciplina. Andar com Deus requer alguns requisitos. Não é só vir aqui, sentar, ouvir, dar o dízimo e sair. Andar com Deus também é lá fora. E lá fora que nós temos que provar isso. Porque aqui agora, glória a Deus. Glória a Deus mesmo, mas e lá fora? E quando você senta aqui, não dá um lugar a uma mulher com um menino no colo? Tá certo isso, Railton? Deus é que sabe. Amém, irmãos? Ou seja,
Tudo isso ajuda a andar com Deus. Enoque andou com Deus em um mundo perverso antes do dilúvio e manteve-se puro. Ah, porque eu moro num lugar assim, eu ando com pessoas assim. Não, isso não tem nada a ver. Se você pôr água e colocar óleo, vai estar os dois juntos, mas não estão misturados. Estamos juntos, mas não estamos misturados com esse mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Abel teve morte violenta, mas Enoque não morreu. Interessante. Deus tem um plano diferente para cada pessoa que crê nele. Abel era um homem justo, foi assassinado. Enoque nem a morte viu. Deus tem um plano diferente para cada pessoa que crê nele. Entenda isso. Ah, por que o irmão é assim e eu estou assim? Não importa. É plano de Deus em sua vida. Aceite. E adore e viva. Porque eu sei lá o amanhã. Eu sei lá o que Deus tem preparado para mim. Eu sei o seguinte, que Ele é meu Deus e eu não abro mão disso. Não abro mesmo. Versículo 7. Diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Abel, fé e adoração. Enoque, fé e vivência. Noé, fé e trabalho. Não está na Bíblia, mas o homem de Deus disse que demorou 150 anos para construir aquela arca. Já pensou? Às vezes você começa uma coisa, aí, não vou fazer isso mais não. O negócio não é de Deus, o negócio não está dando certo, uns tempão. 150 anos construindo uma arca imensa, em um local que não tinha nada a ver. As pessoas chegavam assim e falavam assim: vem cá, maluco, isso é para quê mesmo isso aí? Falavam, zombavam de Enoque. Dilúvio aqui? Aqui nem tempestade tem, Enoque. De Noé. Você tá louco, Noé? Nem tempestade existe aqui. Mas a fé de Noé envolveu o seu ser como um todo. Ele se entregou literalmente à construção da arca, porque ele tinha fé em Deus. E Deus falou: não é fácil. Ele falou: pela fé eu vou fazer, se o meu Senhor está mandando. Sua mente foi alertada por Deus, seu coração foi movido de temor, e por vontade própria agiu de acordo com o que Deus lhe havia dito. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Sabe como? A Bíblia diz aqui no versículo 7: pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua família. Eu sei que você pode ter alguém em sua casa que ainda não se entregou a Jesus Cristo, e isso é um perigo. Eu te peço nessa manhã, faça a vontade de Deus, independente do tempo e do pedido. Se Deus falou faça, faça. Noé passou esse tempo todo construindo essa arca, e a família dele toda foi salva, toda. Eu tenho fé em Deus, que não sou eu, mas você também vai botar assim na sua casa, ó. Eu e a minha casa. Oh, glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Noé trabalhou duro, com críticas, mas fez a arca. A fé de Noé foi compensada com a salvação de todos os seus familiares, porque Deus é galardoador do que os buscam. Eu sei que você tem esse desejo no seu coração, porque nós sabemos o perigo que corre alguém que não tem Cristo nessa vida. Pela fé, Noé revelou a incredulidade dos outros, provando que ele estava certo. As pessoas acham que ser crente é errado. Tanta coisa boa para fazer nesse mundo, tanto reggae, tanta praia, tanto tchan. Mas um dia nós provaremos que nós estamos certos. Não porque não temos dúvida, jamais. Mas eles vão ver, eles estavam certos, realmente ser crente valeu a pena. Porque foi mostrado aqui no meio dos jovens o que vai vir, o Apocalipse. A Bíblia diz que o que aconteceu na época de Moisés não chega aos pés do que vai vir no Apocalipse. Vai ser tremendamente doloroso. Infelizmente, aconteceu com Noé, naquela época, o que está acontecendo hoje. Na época de Noé, era igual a essa, no sentido que o povo estava envolvido com as atividades seculares. Ignorou completamente o testemunho de Noé. A porta está aí, aberta.
A igreja abre domingo de manhã, domingo de noite, quarta, sábado, sexta. A gente tem evangelizado, tem falado, mas as pessoas estão tão envolvidas com as coisas seculares, com os prazeres do mundo, que não tem dado uma certa parcela de tempo para Deus. E a mesma coisa aconteceu com Noé naquele tempo. Uma hora veio. Só que a Bíblia diz que não vai ser mais por água, né? Agora vai ser por fogo. Pastor, o senhor me ensinou a fazer, mas deu errado aqui, viu? Versículo 8, a partir do 8 até o 22. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Já pensou? Abraão vai para tal lugar. Não vou dizer onde é isso, que carro pego, que estrada. Ele foi sem saber para onde ia, pela fé. Hoje é tanto questionamento, é tanta coisa, isso podia ser assim, o senhor só não podia mudar assim. Não existe isso. Deus sabe o que está fazendo. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E é para lá que nós vamos. Essa cidade está preparada para os filhos de Deus. Versículo 11. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está no mar. Quando Deus falou com Abraão e Sara, eles riram. Até aqui, desse estudo que o pastor deu. O nome Isaac é um nome hebraico, significa riso. Por isso que o nome dele é Isaac. Ela sorriu. Imagine rir de Deus. Deus, espera aí, eu só está de brincadeira. Eu de 100 anos, Sara de 90, vai ter um filho. E o versículo 10, 11 diz: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois foi fiel àquele que lhe havia feito a promessa. O corpo já estava amortecido, morto, 100 anos, e teve um filho. Deus é o Deus dos impossíveis. Não importa o problema, as circunstâncias, as adversidades, a situação, creia, Deus pode transformar de uma forma poderosa. Imagina como Moisés chegou em frente ao Mar Vermelho assim e falou: e agora? Eu sei nadar, mas mesmo sabendo nadar, eu não vou nadar. Fui mergulhar com o João dia 2 agora. Entrei no mar, fui lá dentro, falei: vou sair. João, bora, falei: vou nada. Caí fora, meu irmão. Sabe, mais agitado, os argaços batendo no meu rosto, entrou água pelo respirador. Falei: olha, quer saber do que mais? Saí da pela esquerda. E com água, eu não brinco, minha mãe dizia: cuidado com água, porque a água não tem cabelo. Você não pega nela. No chão, tudo bem. Aí eu saí, ele até hoje, não aguentou. Eu falei: eu sei. Agora imagine Moisés com toda a raça dos egípcios, crianças, idosos, gestantes, mulheres grávidas, e olhou para aquele mar daquele tamanho e falou: vou para onde agora, Senhor? E atrás vinha Faraó. E agora, Deus? Aí Deus dizia: Moisés, só para não dizer que tu não sabe, toca só a ponta aí do cajado no mar aí. Só a ponta. Tchuc. Os paredão de água que abriu, disse que era mais de 10 andares. E o povo, só para ninguém conversar, nem os pés molhou na areia. Aí um disse assim: a maré estava vazia. Falou para mim uma vez, eu falei: é mesmo? E por que os soldados morreram afogados? Ele aí, piu! Ou seja, não importa a situação, Deus tem a solução para você. Versículo 12. Por isso também, 12 não, já não estamos mais, estamos nos 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles
de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Essas pessoas, eles não tinham a promessa completa como nós temos hoje. Hoje, aqui estão a nata dos crentes. Porque nós temos hoje tudo pronto, completo. E temos ainda um diferencial, nós temos o poder do Espírito Santo habitando em nós. Eles não tinham nada, irmãos, nada disso, mas pela fé eles iam. Isso é grande. Abraão, a nível espiritual, matou o filho. Que quando ele ia imolar, eu chamo isso aqui de saboneteira. Se a faca entrar aqui, ela vai em cima do coração. Tchum! E aí, quando ele foi fazer, o anjo: não, Abraão, eu sei que você seria fiel. Mas a nível espiritual, ele matou o menino. Por isso que lá em cima gritou logo o anjo do Senhor: não mate, eu sei que você o mataria mesmo, pela sua fé e obediência. Imagina. Olha, eu vou dizer, nós temos que avaliar a nossa fé a cada dia. Se realmente eu tenho a fé que esses homens tiveram, de seguir, de abrir minha boca aí fora, pregar esse evangelho que é necessário nesse bairro. O que eu tenho feito realmente, que eu posso dizer, minha fé está viva em mim. Eu creio no meu Deus. Nós temos que a cada dia, irmãos, olhar e olhar e olhar, porque aqui eles não alcançaram a promessa, a Bíblia está dizendo. Aqui chama-se fé e espera. E aí é que está o problema. Porque a espera é uma das disciplinas mais difíceis da vida. Quem tem paciência de esperar nada mais? Você tem uma ideia? A pessoa de carro, você está passando, às vezes você tem que sair e falar: vai lá, grande, pode ir, depois eu vou. Tem mais pressa do que você que está em pé. Trânsito, vum, vum, vum. Hoje, as pessoas querem as coisas já. Como dizia minha irmã Mona Lisa, geração micro-ondas. Botou 1 minuto, está pronto. É rápido. Abraão não viu nada disso. Mas ele continuou ali, sendo disciplinado pela espera. E quantos não têm abrido mão? Eu vou pegar. Interessante que o Abraão, pastor mostrando os pecados de Abraão aqui, quando ele mentiu, dizendo que a esposa era a irmã, ele deu a ele jumentos, cavalos. Ela estava olhando o que o diabo faz com as pessoas. As pessoas não querem mais esperar em Deus e pegam as coisas do diabo. Vai falar: agora melhorou. Abraão está muito bem ali. Vivia bem, comia bem, tinha gado, jumento, escravos. Mas ele mentiu para ter aquilo. E eu aproveito e digo a você: não caia nesse laço. É melhor ter fome com Deus do que estar com a despensa cheia com o diabo. Não vale a pena. Aguarde, pela fé, o teu Senhor vai suprir as tuas necessidades. Porque Deus é fiel. Eu sou infiel, mas Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Amados, uma coisa pode ter certeza: Deus vai cumprir as suas promessas, quer de imediato ou quer no final. É o tempo de Deus. Eu não posso dizer: Senhor, lá, né, já tem tanto tempo que o Senhor disse que ia dar um filho à minha Sara. Foi o que ele fez. Sara: ô Senhor, meu amor, toma H e tem um filho com ela, e aí resolve o problema. Resolveu? Piorou. Não esperou em Deus e pegou a coisa errada de novo. Outro erro de Abraão. Outro erro de Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, da tua cidade e vai para a terra que eu te mostrei. Ele foi, levou quem com ele? Ló. Deus mandou levar Ló? Mandou não.
Ló era parente, não quero parente. Ele foi e levou Ló. Deu problema, Ló? E muito. Nós temos que ouvir a voz de Deus e seguir o que Ele quer. Porque muitas vezes nós temos querido ser Deus na vida dos outros. Abraão diz, não, vou deixar Ló sozinho, coitado, ele vai morrer. Venha Ló, eu sou o seu Deus, eu vou te cuidar. Deus está no controle. Você não é Deus, nem eu. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tem um Deus Railton, Deus de igreja, não tem. Eu vou resolver o problema de Ló. Eu vou resolver o problema de Ló como? Deus lá foi problema com ele, e muito. Atrasou a viagem, deu problema com os pastores que apacentavam os rebanhos, porque o lado de lá tinha mais mato verde, e aí o de cá não tinha, e começou aquela guerra. Aí ele saiu de lá, teve que ir e orar a Deus para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, porque Ló estava todo envolvido no que não presta, e foi um atraso na vida dele, porque ele não ouviu a voz de Deus e seguiu corretamente. Agora, ele fez o que Deus mandou? Fez, porque Deus está no controle. De um jeito ou de outro, vai se cumprir. Por mais que eu fale, não, Senhor, eu vou por aqui, igual Jonas. É para Nínive, eu vou para o Rio de Janeiro, Senhor. Vai para o Rio de Janeiro. Agora de lá você vai voltar de novo e vai fazer o que eu quero mandar, porque eu sou Deus, sou o Senhor. Não importa. Então, do versículo 23 ao 29, agora fala de outro homem. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo-as, os egípcios foram tragados de todo. Moisés, um homem que nasceu num berço de ouro. Ele podia muito bem acabar sua vida ali. A Bíblia diz que ele, no versículo 25, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que significa isso? Aí nós temos 3 grandes temas relacionados à fé. A primeira foi a recusa. Recuse aquilo que não é de Deus. Você hoje tem o entendimento aberto. Não vem dizer, eu não sabia. Sabe porque a palavra de Deus, ela mostra o que é certo e o que é errado. O que é santo e o que é pecado. O que é vida e o que é morte. O que é céu e o que é inferno. A Bíblia não abre mão. Aqui na Bíblia, em 2 Reis, fala de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, vírgula, mas o caso de Urias está aí. Deus não vai dizer assim, não, tira isso daí para não, sabe, para Davi não ficar triste. Não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. Sabe qual é o único que não pecou? Jesus Cristo, que é santo, santo, santo. Abaixo dele, toda a raça humana está em pecado. Agora nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos pecadores que temos hoje acesso ao trono da graça e podemos chegar e nos ajoelhar e dizer, Senhor, perdoa pecado tal, porque eu fiz e eu quero te pedir perdão. Isso é intimidade com Deus. Ele era filho adotivo de uma princesa egípcia. Ele poderia levar uma vida tranquila no palácio, mas a sua fé recusou levar aquele tipo de vida. Por quê? Porque a verdadeira fé leva o cristão a cultivar valores e tomar decisões corretas. A Bíblia está dizendo no versículo 25, prazeres transitórios do pecado. Isso vai passar. E quando passar, o que eu vou dizer ao meu Senhor? Eu estou agora comendo do bom e do melhor, vestindo do bom e do melhor, morando num lugar bom, é de Deus? Não. Opa! E quando vier o justo juiz? Senhor, o senhor viu que eu estava precisando, né? E achei aquela oportunidade. E Moisés disse assim, não, Senhor, eu nasci lá, eu me criei lá. Eu nem fui, me levaram. E foi isso mesmo. Ele podia muito bem ter ficado, mas ele preferiu
sofrer e sentir o opróbrio, que se chama vergonha, de ser um cristão. Ele não abriu mão disso. Prazeres transitórios do pecado não se refere somente à lascívia, à prostituição. Ele se refere também, sabe o que, irmão? A um homem bem-sucedido, a uma posição elevada, a ter prestígio, poder, riqueza e ausência de problemas. Quem chegar para um príncipe, Senhor, tem um pessoal bagunçando aí, resolve lá, meu amigo, não quero nem saber de problema aqui. Eu estou descansando agora. Eu estou num lugar muito assim, tranquilo. Hebreus, capítulo 11, do versículo 26b, mostra o porquê que Moisés preferiu. Diz assim: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. A recusa de Moisés pela fé o levou a sofrer o opróbrio de Cristo. Ele passou momentos difíceis, como você e eu temos passado. Isso é natural. Não pense que ser crente é fácil. Mas a recompensa vem. Deus recompensa a fé autêntica, porque Deus é fiel. Isso é uma verdade. Se não no início, com certeza no final. E Moisés, pela fé, escolheu o imperecível. O Egito, que era muito rico, mandava. Mas são tesouros que vão perecer. A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais no céu. Ele viu o invisível pela fé. Quando ele chegou naquele monte que viu a sarça ardente, acho que foi um momento muito forte na vida de Moisés. Está lá, o invisível, falando com ele. E ele sentiu ali a presença grande de Deus. E testemunhou o impossível. Já pensou uma pessoa pegar um pedaço de pau, tocar assim e ver o mar, vrá! E olhar assim e falar, abriu. Isso é algo impossível, que se uma pessoa natural ouvir, falar, você está maluco? Dizer que um peixe engoliu um homem, depois de 3 dias jogou na praia? Nós só cremos porque a palavra de Deus fala, e pela fé nós sabemos que é verdade. Mas aqui ainda tem muitas outras pessoas que também são testemunhas. A partir do versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Estudiosos dizem que a muralha caiu de dentro para fora. Não foi arrombada de fora para dentro. Deus, de dentro, falou assim, eu vou quebrar de dentro para fora, para que depois diga que foi o povo. Foi a mão de Deus que derrubou as muralhas de Jericó. E diz mais, pela fé, 31, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Essa moça, ela era uma prostituta. E quando esses espias chegaram lá, ela disse assim, eu já ouvi falar do teu Deus, que ele fez maravilhas assim, assim, assim. Só de ouvir falar, ela teve fé. E essa fé foi quem deu a ela a vida. Porque toda a cidade foi destruída, mas a casa dela e todos os familiares foram preservados. Porque Deus, quando Ele tem planos na vida das pessoas, se cumpre. 32. E que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa.
por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que Deus está dizendo a mim e a você? Que esses homens eram como corredores naquele estádio, que um vai correndo e passa o bastão, já viu? E aqui continua. O bastão está na sua mão. A Bíblia está dizendo, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você tem uma grande responsabilidade. Pela sua fé, dar seguimento à palavra de Deus aí fora. Concretizar o que Deus tem de bom na sua vida. Mas eu te peço em nome de Jesus, não desfaleça da sua fé. Porque a sua fé é a base da sua intimidade e comunhão com Deus. As pessoas adoram coisas e colocam a sua fé em coisas, em um objeto. Se, porventura, quero me retratar, fosse colocar a Deus como um objeto, a minha fé tem que ser grande de acordo com aquilo que eu estou olhando. Quando a minha fé é pouca, eu digo, Deus, você é pouco. Quando eu duvido, Deus, eu tenho dúvida de você. Quando eu acho que não vai dar, Deus, você não vai fazer. Nunca diga isso a Deus. Coloque mesmo, verdadeiramente, Senhor, eu vou aguardar pela tua resposta em minha vida. Espere, aguarde com paciência. Porque nós estamos pedindo a Jacques Wagner, nem a Semineto, nem a Dilma, nem a polícia, nem a aeronáutica. Nós estamos falando com o Todo-Poderoso Deus. Então que Deus te abençoe, renove a sua fé, não desfaleça, creia, você está lidando com um Deus que é todo-poderoso. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, em qual estamos aqui reunidos para adorar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado pela Tua palavra que mostra, Deus, quanto sofrimento houve na vida de muitos, que pela fé obedeceram a Tua palavra, Deus, sem questionar nada. Eu quero nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, te pedir perdão por cada vida que se encontra aqui, cada vida que não pôde vir. Porque muitas vezes nós temos duvidado, temos sido impacientes, temos buscado muitas vezes, Deus, outras saídas, outras soluções para nossos problemas, e temos te deixado de lado, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Enche, Deus, o nosso coração, Pai, de uma fé genuína e verdadeira, Senhor da glória. Pois sabemos que não há Deus fora de Ti, mas muitas vezes nós temos, Deus, fraquejado, porque somos, Deus, pessoas que são falhas, mas nós temos, Pai, uma segurança, que é a Tua fidelidade, Senhor da glória. Por isso nós estamos aqui nessa manhã para Te agradecer, no nome santo de Jesus Cristo, porque sabemos que se Tu fosse, Deus, agir como nós temos agido para contigo, nós não estaríamos mais aqui, Senhor da glória. Mas sabemos que Tu é um Deus que nunca vai desistir de nós. Mas queremos, Deus, a cada dia, verdadeiramente Te adorar, bendizer, louvar e glorificar o Teu santo nome em nossos corações. É que nós Te pedimos, confiados e agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Amém.